Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Boa noite, bem-vindos a mais um especial Informação, como é habitual a informação diária aqui na SPT e também no Facebook. Portugal somou mais 3.417 novos casos de Covid-19 e 21 mortes relacionadas com a pandemia. O relatório da Direção-Geral de Saúde revela que tanto os internamentos como os casos ativos desceram nas últimas 24 horas. Portugal contabiliza esta terça-feira mais 21 mortes e 3.417 novos casos de Covid-19. O boletim da DGS revela que estão internados 936 doentes, menos 12 do que na segunda-feira. Nos cuidados intensivos estão 133 doentes, menos 2 do que ontem. Por regiões, o Norte soma 1.094 casos e 6 mortes. Segue-se a região de Lisboa e Val do Tejo com 1.036 infecções e 7 óbitos. O Centro conta com 799 infectados e uma morte. O Algarve registra 272 casos e 4 óbitos. O Alentejo conta com 74 novos casos. Nos arquipélagos, a Madeira contabiliza 115 infectados e 3 mortos. Os Açores somam 27 contágios. Os dados indicam ainda que mais 4.969 doentes foram dados como recuperados e há mais de 2.200 contactos em vigilância. Mais um aumento no número de casos e também no número de mortes, 21 mortes a lamentar devido a esta pandemia, quando foram detectados 3 casos da variante Omicron no voo que chegou no sábado a Lisboa, proveniente de Moçambique. Lembro que Moçambique é um dos países com voos interditos, mas continuam a haver voos de repatriamento e voos humanitários. Os casos foram confirmados pelo Instituto Ricardo Jorge e, assim sendo, até agora já foram registados 37 casos desta nova variante em Portugal. Portanto, uma situação que continuamos a acompanhar, nomeadamente quando continuam a decorrer esses voos provenientes de Moçambique. Portanto, devido a essa situação também, muitos dos olhos estão colocados no nosso país. Lembro que ontem os Estados Unidos colocaram Portugal na lista dos países não recomendáveis para que os americanos para aí viajem. Entretanto, 273 passageiros provenientes de Moçambique testaram negativo à Covid-19 na chegada hoje noutro voo ao aeroporto de Lisboa. Ainda assim, segue-se uma quarentena de 14 dias para esses passageiros. Depois da tempestade, a bonança. A desorganização na chegada a Lisboa dos passageiros provenientes de Moçambique não se repetiu no segundo voo de repatriamento que aterrou na capital portuguesa esta segunda-feira. Desta vez, o Instituto Nacional de Emergência Médica deu uma ajuda na realização dos testes à Covid-19, que se traduziram em 2 boas notícias para os 273 passageiros. A primeira, recebida em pleno voo, de que os testes seriam gratuitos. A segunda, de que não existia nenhum caso positivo a bordo. Ainda assim, segue-se uma quarentena de 14 dias para os passageiros. Moçambique é um dos 7 países da África Austral com quem a União Europeia suspendeu as ligações aéreas na sequência da descoberta da variante Omicron. Entretanto, a nova variante do coronavírus, a Omicron, está a espalhar-se mais rapidamente do que qualquer outra variante detectada anteriormente. A Omicron já foi identificada em mais de 30 países. O vírus da Covid-19 está a espalhar-se mais rápido do que nunca na África do Sul. Ainda assim, com a nova variante, há indícios de que a Omicron possa causar doenças menos graves do que outras formas do vírus. Os investigadores de um grande centro hospitalar relataram que os seus pacientes com coronavírus estão muito menos doentes do que aqueles que trataram anteriormente e que os hospitais estão a observar as mesmas tendências. A Omicron foi descoberta no mês passado e são ainda necessários mais estudos para que os especialistas possam apurar a gravidade da variante. Além disso, o verdadeiro impacto do coronavírus nem sempre é sentido imediatamente, com hospitalizações e mortes frequentemente atrasadas em relação aos surtos iniciais. Na ausência de informações mais concretas,
os governos reagiram ao Omicron com fortes restrições às viagens internacionais e novos requisitos de vacinação. A variante espalhou-se rapidamente e foi detectada em mais de 30 países em 6 continentes até o momento. Tanto na Europa como na África do Sul há indicações iniciais de que os casos de Omicron possam ser bastante leves, embora fáceis de contrair. Na Grã-Bretanha, o governo disse na segunda-feira que o número de casos de Omicron subiu 2,5 vezes mais do que na sexta-feira passada. De recordar que os Estados Unidos começaram a exigir que todos os passageiros internacionais sejam vacinados e que apresentem um teste negativo não mais que 24 horas antes do embarque. E Omicron a dominar todas as atenções mundiais. Saber se há um pouco mais sobre esta variante dentro de 1 a 2 semanas, se bem que alguns estudos já realizados sobre a informação que temos dizem que se pode propagar muito mais rápida, mas que possivelmente não terá um impacto a nível de saúde tão drástico como, por exemplo, a variante Delta. Eu volto a tocar num ponto que ontem referimos aqui, portanto, desde hoje os Estados Unidos não recomendam viagens de americanos para Portugal, devido, portanto, ao elevado número de casos, e aqui existe, no meu ponto de vista, um grande paradigma. A percentagem de pessoas vacinadas nos Estados Unidos é de 55%. A percentagem de vacinados em Portugal ultrapassa os 86%. São por situações como estas que muitas vezes o descrédito ocupa um espaço que não deveria ocupar. No seu comentário de hoje, o jornalista e analista Camilo Lourenço diz que os Estados Unidos têm menos gente vacinada do que Portugal e injustamente estão a prejudicar a economia de vários países, entre eles Portugal. Vamos lá voltar à história da pandemia. Ontem soubemos que o CDC, nos Estados Unidos, colocou Portugal na lista de países a evitar, por causa da nova variante do Omicron. Então meteram Portugal, Andorra, França, e eu fiquei a pensar, espera aí, mas o primeiro país da Europa que teve esta brincadeira chama-se Holanda, não está lá. Olha que giro. Mas a Inglaterra também já tem casos de Omicron, não está lá. Que engraçado. Espanha também já tem. Aliás, o caso que se detectou há dias na Ásia veio de Espanha, também não está lá. Só mais um pormenor. Um país com 54% de taxa de vacinação apontar o dedo a um país com 88% de taxa de vacinação. Get the real, man. Eu prefiro não dizer a palavra aqui. Está a ver a nojice que isto é? Está a ver porque é que as pessoas depois não acreditam nestas histórias dos governos e os erros do processo de vacinação? Então a vacinação serve para quê? Bom, só mais um pormenor. Você sabe que os Estados Unidos têm uma taxa de vacinação inferior à do Brasil? Ouviu? A malta insulta o Bolsonaro e aquela gentalha toda que está daquele lado. Realmente são uns idiotas. Mas o Brasil tem uma taxa de vacinação superior à dos Estados Unidos. E é o CDC que vem tomar decisões destas. É com estas coisas que se descredibiliza completamente toda a política em torno da história do Covid-19, da pandemia e das taxas de vacinação. Está a perceber? E são situações como estas, eu não posso estar mais de acordo, que levam ao descrédito. Porquê? Porque todos nós sabemos que as vacinas ajudam a que o grau de seriedade, digamos assim, de um possível contágio não seja tão elevado. Agora, estar vacinado não previne que uma pessoa possa contrair o vírus, toda a gente sabe isso, mas quando há uma campanha de vacinação, temos que ter muito cuidado naquilo que fazemos e como dizemos as coisas. Porquê? Porque isso terá um impacto drástico na opinião pública. Como referimos ontem, para viajar para Portugal, terá que fazer um teste 72 horas, até 72 horas antes da sua viagem. Crianças com mais de 12 anos devem fazer o teste dos Estados Unidos para Portugal. Em sentido inverso, se viaja dos Estados Unidos, de Portugal, peço desculpa, para os Estados Unidos, terá que realizar um teste
24 horas antes. Poderá ser antigênio, o NAA ou o PCR, tem que ter a certeza que lhe entregam os resultados, portanto, nesse espaço de 24 horas. E crianças com mais de 2 anos têm que realizar esse mesmo teste. Portanto, há uma diferença. Daqui para Portugal, 72 horas, crianças com mais de 12 anos. Se, em sentido inverso, para entrar nos Estados Unidos, se é turista, tem que estar completamente vacinado, fazer um teste nas últimas 24 horas. Crianças com mais de 2 anos também têm que o fazer. Se não é turista, se é portador de cartão verde ou cidadão americano, não tem que estar completamente vacinado, terá sim que fazer o teste nas 24 horas. Se tem crianças mais de 2 anos, terá que fazer também o teste. Fica aqui o esclarecimento. Toda a informação também está disponível no site, por exemplo, da TAP Air Portugal. Vivemos numa época em que a informação corre célere, por isso mesmo, antes de viajar, tenha a certeza que vai ao site das companhias aéreas para ter a certeza que tem toda a documentação, todos os requerimentos, porque as situações podem alterar-se de um dia para o outro. E também o que vai sofrer um grande revés são as indústrias, o comércio, o turismo, por exemplo, em Portugal. Os industriais de pirotecnia enviaram uma carta ao Presidente da República manifestando o seu desagrado pelo cancelamento da festa de final de ano. 16 municípios do Algarve, Lisboa e Porto cancelaram as suas festas por causa da nova variante Omicron. Os industriais do setor de pirotecnia em Portugal estão revoltados com o cancelamento dos espetáculos de fim de ano por causa da pandemia. A Associação Portuguesa de Industriais de Pirotecnia e Explosivos tornou pública esta terça-feira uma missiva que enviou ao Presidente da República dando conta que considera que aquela medida é desproporcionada e excessiva e a que vem colocar de forma injustificada em causa a sobrevivência deste setor de atividade económica. Na carta a Marcelo Rebelo de Sousa, descrevem que o massivo cancelamento destes espetáculos, determinados na esmagadora maioria dos casos por decisões das autarquias locais, veio apagar a esperança dos operadores do setor, não obstante a desproporcionalidade e também a injustificação e falta de razoabilidade das descritas medidas, e reclama mais apoios para o setor, considerando que os existentes se revelam insuficientes face ao momento que este atravessa. A ajuda do Estado a este setor de atividade económica, que direta ou indiretamente constitui a fonte de sustento de dezenas de milhares de pessoas, não pode resumir-se a meros apoios pontuais e esporádicos, que em todo o caso são claramente insuficientes, escreve a APIF, acusando: a pirotecnia nacional não merece continuar a ser votada ao ostracismo, esquecimento e abandono por parte dos poderes públicos. Múltiplas autarquias, incluindo Lisboa e Porto, assim como os 16 municípios do Algarve, cancelaram os seus festejos de passagem de ano devido à evolução da pandemia da Covid-19. A França impõe também máscara obrigatória para os alunos da primária e abre a vacinação para crianças entre os 5 e os 11 anos. Na Chequia, a vacina será obrigatória, mas não para todos. O ataque à Covid-19 faz-se desde tenra idade em França. Perante o crescimento da nova vaga, o primeiro-ministro Jean Castex anunciou uma série de novas medidas que incluem a obrigatoriedade do uso de máscara para os alunos do ensino primário e a abertura da vacinação a crianças entre os 5 e os 11 anos. As discotecas fecham portas durante 4 semanas e os mais velhos, a partir dos 65 anos, poderão vacinar-se em qualquer centro sem necessidade de marcação. Em Espanha já começou a ressaca das festas natalícias. Um almoço de Natal de um grupo de enfermeiros e médicos do Hospital Universitário de Málaga esteve na origem de um surto com 68 pessoas infectadas com o SARS-CoV-2. O hospital garante que as 172 pessoas presentes no almoço estavam vacinadas e realizaram um teste prévio. No Reino Unido foram detectados os primeiros casos de transmissão local da variante Omicron, mas as autoridades sublinham que ainda não se registaram casos graves. O total de casos confirmados desta variante no nosso país
é de 336. Alguns estão assintomáticos, outros sentem-se doentes, mas tanto quanto sei, ninguém foi hospitalizado. Na Chequia, o governo prepara-se para impor a obrigatoriedade da vacina para os trabalhadores no setor da saúde e cuidados, os profissionais das forças da ordem e os cidadãos com mais de 60 anos. Menos de 60% da população do país está vacinada contra a Covid-19. Hoje recebemos vários telefonemas de negócios na cidade de Nova Iorque, que pertencem a luso-americanos, preocupados com a mensagem que foi ontem comunicada pelo Presidente da Câmara, Bill de Blasio, em relação à obrigatoriedade de vacinas. Por isso mesmo, vamos hoje repetir essa informação para que fique clarificado qualquer possível mal-entendido. Bill de Blasio decidiu que todos os trabalhadores da cidade são obrigados a vacinar-se. A medida tinha já sido aplicada aos funcionários públicos, mas é agora alargada ao setor privado a partir de 27 de dezembro. Quem não cumprir será alvo de sanções. O Presidente da Câmara de Nova Iorque decidiu que todos os trabalhadores da cidade são obrigados a vacinar-se. A medida tinha sido já aplicada aos funcionários públicos, mas é agora alargada ao setor privado, a partir de 27 de dezembro. Quem não cumprir será alvo de sanções. O Mayor vai desta maneira mais longe que o Presidente Joe Biden, cuja ordem de vacinação obrigatória, que deveria entrar em vigor em 4 de janeiro, mas está atualmente suspensa pela Justiça, envolvia apenas os trabalhadores das empresas com mais de 100 funcionários. Aqui em Nova Iorque, decidimos lançar um ataque preventivo contra o coronavírus para fazer algo ousado para parar a propagação da Covid-19 e os riscos que representa para todos, referiu de Blasio. O Mayor destacou ainda que todos os trabalhadores do setor privado de Nova Iorque estão sujeitos à obrigação de se vacinarem a partir de 27 de dezembro e que poderá afetar quase 184 mil empresas e comércios. As crianças também não foram poupadas. A partir de 14 de dezembro, aqueles entre 5 e 11 anos de idade que quiserem participar de atividades extracurriculares de alto risco, como atividades desportivas, bandas, orquestras e dança, terão de ter recebido ao menos uma dose da vacina. A partir de 27 de dezembro, todos os maiores de 12 anos terão que mostrar as 2 doses da vacina para poderem entrar em lugares públicos, como restaurantes e teatros. E temos a certeza que muita água ainda vai correr. Vamos agora ao país irmão, ao Brasil, que tem 15 milhões de doses da vacina Coronavac paradas e sem destino. Nenhum dos Estados brasileiros, nem o Estado Federal, pretende comprar ou doar as doses produzidas pelo Instituto Butantan e as vacinas têm validade até agosto de 2022. O nosso correspondente em Minas Gerais, Evandro Araújo, faz-nos um balanço da situação. Rick, é bom lembrar que 15 milhões de doses são suficientes para se imunizar a população de vários países do mundo. Essas doses extras foram produzidas pelo Instituto Butantan, ligado ao governo de São Paulo, em parceria com a empresa chinesa Sinovac. A expectativa era de que fossem adquiridas pelos governos estaduais, mas os governadores já informaram que dispõem de doses suficientes em seus estoques. O Instituto Butantan foi o responsável pela entrega de 100 milhões de doses compradas pelo governo federal. Essas 100 milhões de doses foram repassadas aos governos estaduais pelo Ministério da Saúde. A validade das doses extras vai até o mês de agosto de 2022. A Coronavac foi a primeira vacina aplicada no Brasil e teve um papel fundamental na imunização da população, principalmente na diminuição dos casos graves. Mas com a chegada de outros imunizantes e sem a aplicação de dose de reforço, a vacina perdeu espaço. No Brasil, o índice de imunização já alcançou 64% da população. Isso tem um aspecto cultural. Aqui no Brasil, desde os primeiros dias de vida de uma criança, ela é influenciada por uma forte campanha do governo para que seja imunizada. E isso de forma gratuita em toda a rede pública de saúde.
Evandro Araújo, de Minas Gerais, para o Especial Informação. Obrigado, Evandro. Mais um excelente trabalho no país irmão. Entretanto, a Organização Mundial de Saúde apela a uma maior proteção das crianças entre os 5 e os 14 anos e defende que vacinação obrigatória deve ser mesmo um último recurso. Portugal anunciou hoje que vai avançar com a vacinação de crianças entre os 5 e os 11 anos. A Organização Mundial da Saúde considera que a vacinação obrigatória contra a Covid-19 deve ser adotada apenas como último recurso. O diretor da OMS para a Europa, Hans Kluge, defendeu esta terça-feira que é necessário reforçar a sensibilização da população para a importância da inoculação com a vacina contra o novo coronavírus. A obrigatoriedade em relação à vacinação é um último recurso absoluto e apenas aplicável quando todas as opções viáveis para melhorar as taxas de vacinação tiverem sido esgotadas. O efeito que a obrigatoriedade de vacinação teria na confiança do público, bem como na aceitação da vacinação, deve ser tido em consideração. Perante a evolução da pandemia, Hans Kluge apelou ainda a uma maior proteção das crianças entre os 5 e os 14 anos, atualmente a faixa mais afetada. A vacinação das crianças deve ser discutida e considerada nacionalmente como parte das medidas de proteção escolar. A vacinação de crianças mais novas não só reduz o seu papel na transmissão da Covid-19, mas também as protege da gravidade pediátrica, quer associada à Covid longa ou à síndrome inflamatória multissistémica. Portugal anunciou esta terça-feira que vai avançar com a vacinação de crianças entre os 5 e os 11 anos. A decisão da Direção-Geral da Saúde surgiu após ser conhecida a recomendação positiva dos especialistas. A prioridade será dada a crianças com doenças crónicas. E vamos agora sair da temática relacionada com a Covid-19 e vamos para outros assuntos. Começamos com as eleições legislativas em Portugal. Ontem referimos que o antigo ex-ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, se demitiu e hoje sabe-se que não vai ser candidato a deputado nas próximas eleições. O Partido Social Democrata, o maior partido da oposição, veio hoje a público também referir que não se vai apresentar ao eleitorado coligado com o CDS, portanto vai concorrer sozinho, e apresentou também os seus cabeças de lista nos diferentes distritos. De realçar, por exemplo, o Dr. Ricardo Batista Leite, que é o nosso colaborador aqui, será o cabeça de lista por Lisboa, por exemplo. Mas vamos agora aos Estados Unidos. Um luso-americano, o congressista Devin Nunes, que representa o Distrito 22 da Califórnia, aceitou o convite do antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para ser o CEO da nova empresa que Trump tenciona criar a partir de janeiro do próximo ano. Nunes é o 12º republicano a sair durante o ciclo eleitoral. O representante luso-americano da Califórnia, Devin Nunes, vai deixar o Congresso para ser o CEO da empresa de mídia do ex-presidente Donald Trump. Nunes, um dos maiores aliados de Trump no Congresso, foi eleito pela primeira vez para a Câmara em 2002 e havia presidido ao poderoso Comitê de Inteligência da Câmara em 2015, quando os republicanos detinham a maioria, mas foi forçado a recusar a investigação desse comitê sobre a intromissão russa na eleição presidencial de 2016, no meio de uma investigação do Gabinete de Ética do Congresso para saber se Nunes tinha feito declarações confidenciais. Nunes é o 12º republicano da Câmara a sair durante o ciclo eleitoral de 2022. É o segundo a renunciar antes do fim do seu mandato. O congressista de Ohio, Steve Stivers, foi o primeiro depois de assumir um cargo na Câmara de Comércio de Ohio. Nunes representa o 22º do Distrito Congressional da Califórnia. De acordo com o comunicado, Nunes iniciará a sua nova função em janeiro de 2022. Diz ele, chegou a hora de reabrir a internet e permitir o livre fluxo de ideias e expressão sem censura, disse Nunes em comunicado. Sinto-me muito honrado
porque o presidente Trump pediu-me para liderar a missão e a equipa de classe mundial que cumprirá essa promessa. A Califórnia está em processo de redesenhar as suas linhas para o Congresso e um rascunho do mapa lançado em novembro sugeria que o distrito atual de Nunes mudaria de um distrito que Trump ganhou para outro que Biden teria vencido. Devido à perda de população, a Califórnia está a perder um distrito congressional pela primeira vez na história do Estado. Phil Arbaio, o democrata que disputa o 22º distrito da Califórnia, divulgou um comunicado sobre a saída de Nunes, dizendo apenas "boa viagem". Donald Trump elogiou Nunes no comunicado. A notícia da nomeação de Nunes chega no mesmo dia em que os reguladores confirmam que estão a investigar um negócio para trazer a nova empresa de mídia social para o mercado de ações. E poderemos dizer que janeiro vai ser um mês muito interessante, com o aparecimento de todas estas empresas e depois vamos saber ao certo porque é que o luso-americano Devin Nunes resolveu dar um novo passo na sua carreira. Para já, penso que ainda está no segredo dos deuses. Washington não enviará uma representação oficial aos Jogos Olímpicos de Pequim. A China diz que o importante são os atletas. E, para desviar o foco desta decisão, desvalorizou-a dizendo que a administração Biden não foi sequer ainda convidada a deslocar-se à capital da China. A guerra entre Estados Unidos e China continua nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Pequim acusa Washington de manipulação, depois de a Casa Branca anunciar um boicote diplomático ao evento de inverno marcado para fevereiro do próximo ano. Ou seja, apenas os atletas representarão o país com o apoio do governo de Biden, mas a partir de casa. A porta-voz da Casa Branca esclarecia que os Estados Unidos não enviarão qualquer representação diplomática ou oficial à capital chinesa em resposta ao genocídio que está em curso na República Popular da China, aos crimes contra a humanidade em Xinjiang e outras violações dos direitos humanos. Para desviar o foco desta decisão, a China desvalorizava, dizendo que a administração Biden não foi sequer ainda convidada a deslocar-se a Pequim. São os atletas de todos os países que devem estar no centro das atenções e não os políticos individualmente. Quanto aos políticos que criaram o boicote para fins políticos e para se mostrarem, virem ou não, ninguém se importará, nem terá qualquer impacto nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. Sobre a polémica, o Comitê Olímpico Internacional dizia respeitar plenamente a decisão política de cada governo. Este não é o primeiro boicote feito pelo país. Nas Olimpíadas de 1980 em Moscou, Jimmy Carter manteve os seus atletas em casa em protesto contra a invasão soviética do Afeganistão. A resposta russa chegou aos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Hoje decorreu uma conferência virtual entre Joe Biden e Vladimir Putin, o líder da Rússia, e o presidente americano ameaçou o russo com fortes sanções em caso de uma invasão da Ucrânia. Também aqui nos Estados Unidos, o país impõe novas sanções ao Irão por violações aos direitos humanos. É caso para dizer que o dia 7 de dezembro foi um dia com muita atividade. Porquê? Porque hoje também os Estados Unidos relembraram o ataque a Pearl Harbor no memorial ao USS Utah, no Havaí. Um evento que serviu para lembrar os 58 tripulantes mortos no bombardeamento pelo Japão há precisamente 80 anos. Este foi, aliás, o primeiro navio norte-americano a ser atacado de surpresa pelos nipónicos. Veteranos da Segunda Guerra Mundial, outros militares dos Estados Unidos e aliados participaram na cerimónia que relembrou o ataque a Pearl Harbor no memorial no Havaí. Um evento que serviu para lembrar os 58 tripulantes do USS Utah mortos no bombardeamento pelo Japão há precisamente 80 anos. Foi, aliás, o primeiro navio norte-americano a ser atacado de surpresa pelos nipónicos. Foi a 7 de dezembro de 1941 que os Estados Unidos acordaram para esta tragédia que vitimou mais de 2.400 militares. Um ataque que levou Washington a declarar guerra ao Japão e a entrar na Segunda Guerra Mundial e que terminou com 4 navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos afundados e os outros 4 danificados.
Durante 7 horas, o Serviço Aéreo Imperial da Marinha Japonesa bombardeou pontos estratégicos da região que estavam sob o domínio dos Estados Unidos e do Império Britânico. Um momento da história que teve outras consequências igualmente ou mais trágicas, como os bombardeamentos a Hiroshima e Nagasaki. Este final de semana, a nossa equipa da SPT acompanhou a visita do Presidente do Governo Regional dos Açores à Nova Inglaterra, onde participou numa série de eventos, e ao longo desta semana iremos apresentar trechos da conversa que com ele tivemos sobre vários assuntos importantes para cá e para lá. José Manuel Bolieiro deslocou-se à Nova Inglaterra, participou no aniversário da Casa dos Açores e referiu ser fundamental uma aposta no intercâmbio profissional e económico como plataforma de desenvolvimento e aproximação entre os Açores e a sua diáspora. Foi uma oportunidade para, em nome do Governo, em nome dos Açores, deixar-lhes uma palavra de gratidão e de reconhecimento, louvando o seu prestígio e o seu sucesso. A segunda nota é a clara demonstração de que eles amam a sua terra, as suas raízes e querem dar um contributo. E por isso fizemos aqui um exercício não apenas de informar sobre os Açores, a nossa comunidade, mas de ouvir da nossa comunidade apreciações, sugestões e críticas para melhorarmos este nosso relacionamento e desde logo também a oportunidade de, com mais frequência, poderem visitar-nos e até investirem nos Açores, porque têm obviamente uma enorme paixão pela terra das suas raízes e também pelo sucesso que tiveram, descobrir a oportunidade de terem a sua casa, de poderem fazer férias, visitar a sua família e também alguns fazerem mesmo alguns investimentos nos Açores. Daqui também surgia a disponibilidade de, por exemplo, no âmbito da formação profissional, poderem receber para experiências de formação profissional e qualificação profissional jovens dos Açores, virem cá as suas empresas receber uma novidade relativamente à vida profissional e laboral que é aqui nos Estados Unidos e com isso levarem, como fruto da sua experiência, este acolhimento de nova informação e formação para o seu regresso às origens como trabalhadores nos Açores. Portanto, ficamos aqui com uma boa aportação, boas ideias também para que possamos aplicar e ver o que podemos mudar nos Açores com base na experiência e no saber aqui adquirido nos Estados Unidos. Nós podemos valorizar a nossa diáspora, a nossa comunidade imigrante, não apenas vindo cá, é sobretudo eles poderem ajudar-nos lá a ter um pensamento crítico e a fazerem alguma intervenção. E é mesmo como disse, isto é um exercício de ensinar e aprender. Aprender ensinando, ensinando para aprender. E esta relação eu acho que ajudará com certeza a podermos ter uma melhor ligação. Também comercial, porque além da questão cultural e emocional, podemos ter aqui uma oportunidade comercial muito interessante, como aliás aqui ficou apontado. Muitos dos nossos, e da excelência dos nossos produtos, podem ter aqui, com valor acrescentado, oportunidades de mercado e isso é uma vantagem também para o nosso próprio desenvolvimento. Ideias muito válidas, por exemplo, temos vários setores da economia com dificuldades em contratar pessoas e permitir, por exemplo, a vinda de jovens das escolas profissionais de Portugal para que possam trabalhar aqui durante um ano e aprenderem também o ABC da economia capitalista deste país, seria, porventura, uma ótima medida para depois aplicarem em Portugal muitas dessas ideias. Já sabe, durante esta semana, estes e outros assuntos serão aqui apresentados, já que tivemos uma longa conversa com José Manuel Bolieiro, a quem desde já agradecemos a disponibilidade, quer dele, quer de toda a sua equipa que se deslocou à Nova Inglaterra. Mas não foi só com ele que tivemos a oportunidade de falar. Falámos também com vários líderes associativos, com vários conselheiros, e um dos temas debatidos foi a situação
das associações portuguesas. Numa altura em que se fala no envelhecimento da comunidade e na falta de novos líderes nos clubes e organizações sociais, o presidente do Conselho Regional da América do Norte, do Conselho das Comunidades Portuguesas, o nosso querido amigo Paulo Martins, lança o desafio para a criação de iniciativas de cariz social nas nossas organizações. Os novos fluxos migratórios que aconteceram nos últimos 10 anos são de pessoas com formação, pessoas que já se integram na comunidade local, que vieram já com o seu trabalho estabelecido e, portanto, não têm a necessidade de se integrarem tanto ou viverem em comunidade. E nós temos grandes polos que são exemplos disso. Temos Toronto, que já não é uma comunidade tão conceituada porque há dispersão. Nova York, Newark, onde também a dispersão já está a acontecer. Embora estas pessoas com mais idade possam viver na sua casa ou na casa dos seus filhos, mas muitas delas passam o seu dia isolados. Portanto, não saem, não fazem compras, estão realmente isolados. Muitas das organizações que acolhem muitas destas pessoas, muitas vezes não têm a cultura necessária para se adequarem às necessidades destas pessoas. Eu acho que as organizações e as associações portuguesas têm uma forte ligação para se criar apoios sociais para que essas organizações possam dar apoio a essas pessoas, centros de dia, outros apoios que essas pessoas necessitem, como navegar o sistema de saúde, navegar o sistema de apoios sociais, tudo isso. Portanto, acho que parte do trabalho das organizações existentes deve ser também direcionada para essa etnia, essa faixa etária. E, portanto, esse reconhecimento tem que partir também por aí. As pessoas mais novas têm que assumir direções, tem que haver um plano, tem que haver, portanto, no fundo, um projeto que faça com que esse rejuvenescimento aconteça. E esta parece ser uma fórmula simples. Imaginem, por exemplo, aqui no Newark, o Ironbound, e isto já aconteceu há um par de anos atrás, quando foi instalado um centro de dia na Casa do Ribatejo, que depois, de um momento para o outro, desapareceu. Mas, como 2022 é ano de eleições, seria uma ótima ideia que todos os candidatos se lembrassem de trabalhar com os clubes, a conseguir subsídios para esses clubes, para que muitos dos nossos idosos que estão em casa, muitas das vezes só têm a televisão por companhia, possam aí confraternizar na sua língua e depois aí também serem um chamativo para que os seus filhos, os seus netos, devido a esse cariz social, possam também eles tomar as rédeas desses clubes. Uma ótima ideia, Paulo Martins. Vamos ver agora se passamos da teoria para a prática. Mas vamos agora para Aveiro. A Câmara Municipal de Aveiro anunciou hoje que já tem concluída a rede de carregamento elétrico para barcos. O objetivo é fazer a conversão dos moliceiros que realizam os passeios turísticos nos canais urbanos. A instalação da rede de carregamento insere-se no projeto de conversão dos motores de combustão dos 27 barcos moliceiros e mercantéis para 100% elétrico, utilizados pelos operadores marítimo-turísticos nos canais da cidade, liderado pela Câmara de Aveiro. Outro aspecto inovador que é referido é a implementação da coleta de dados em tempo real das estações de carregamento, consumo de eletricidade dos barcos e economia das emissões CO2, com a possibilidade de partilhar esses dados na plataforma de dados urbanos municipais. O estudo de caso dos moliceiros elétricos foi recentemente apresentado na Conferência Europeia sobre a Gestão da Mobilidade, realizada nos dias 24 e 25 de novembro em Cascais, no Distrito de Lisboa. A Câmara Municipal de Aveiro tem também em curso a construção de um novo ferryboat elétrico e respectiva estação de carregamento, projeto que irá representar uma redução anual das emissões de CO2 de aproximadamente 300 toneladas e tem a operar no município 3 autocarros 100% elétricos. A beleza de Aveiro e da sua ria, e que saudades para muitos de vocês, para mim também, que gostam da cidade e que têm também esse cantinho à beira-mar plantado, sempre junto ao coração. Vamos agora falar de desporto e antes de irmos para a dupla jornada com resultados negativos das equipas portuguesas na Liga dos Campeões, vamos falar do Tottenham de Inglaterra, que tem um surto de Covid
que inclui jogadores. De acordo com a BBC, o clube inglês tem vários casos positivos entre jogadores e elementos do staff, mas ainda não decidiu se vai solicitar o adiamento dos jogos da Conference League e da Premier League. Portanto, é uma situação que iremos acompanhar, já que em Portugal também aconteceu algo semelhante. Vamos agora à Liga dos Campeões. O Sporting perdeu em Amsterdã por 4-2. Foi um Sporting bem jovem que perdeu sem apelo nem agravo, poderemos dizer. Apesar de ter operado várias mudanças na equipa, lançou vários jovens em estreia na Champions. Ruben Amorim viu a equipa em bom plano na primeira parte, onde chegou mesmo a criar situações de perigo, mas alguns erros custaram caro. O Ajax é mesmo de outra dimensão, faz história com a primeira equipa holandesa a somar 18 pontos numa fase de grupo da Champions, e o Sporting fecha o grupo C no segundo lugar e volta aos oitavos de final da prova milionária. No Dragão, o Futebol Clube do Porto perdeu em casa com o Atlético de Madrid por 3-1 e cai para o play-off da Liga Europa. O resultado foi pesado para o Porto, que apesar de ter sido melhor na partida até ao gol dos espanhóis, falha o objetivo dos oitavos de final. Com este resultado e a vitória do Liverpool em Milão, o Porto fica em terceiro lugar do grupo B e vai agora jogar o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Vamos agora ao valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa. 0,8889, 1,1249 para o euro, 5,6258, 0,1777 para o real. Bem, e nada melhor do que irmos agora saber qual a previsão do tempo para amanhã com a nossa cara colega Catarina Rebimbas. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu nublado para Newark com 44 graus. Filadélfia com céu nublado com 42 graus. Nova Iorque com céu nublado com 42 graus. Boston com queda de neve com 39 graus. Hartford com céu nublado com 40 graus. Danbury com céu nublado com 42 graus. Miami com céu parcialmente nublado com 81 graus. Palm Coast com céu parcialmente nublado com 81 graus. Los Angeles com céu parcialmente nublado com 63 graus. São Francisco com céu nublado com 55 graus. E são estas as previsões para amanhã, quarta-feira. Bem, vamos agora encerrar o espaço de notícias. Voltaremos dentro de momentos com a linha aberta. Por isso mesmo, fique por aí. Nós voltamos já. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Descubra na Volkswagen Open Road em Bridgewater, New Jersey, o melhor serviço mecânico para o seu automóvel. Faça a reparação do seu veículo com confiança com mecânicos certificados pela Volkswagen, sempre com serviço personalizado e em português. Temos ainda 15% de desconto por tempo limitado. Só na Volkswagen Open Road em Bridgewater, New Jersey. Aproximam-se as festas. Faça uma visita ao Cash and Carry do Seabra Foods no Ferry Plaza em Newark. Os produtos adquiridos em quantidades abastecem a sua cozinha e permitem-lhe poupar mais. No Cash and Carry, você encontra os produtos portugueses, brasileiros e hispanos, como bacalhau, azeites, mariscos, chumol e outros a preços mais vantajosos. No Cash and Carry do Seabra Foods, não necessita de cartão de membro e só paga o que compra, porque o Seabra Foods está sempre a pensar em si e deseja-lhe umas festas felizes à sua mesa. Seabra Foods, qualidade e quantidade à sua mesa. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas de real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. Bom dia, Dr. Bennett's Office. Como posso ajudá-la? Vomar Dental Center.
traz até si a qualidade de vida, saúde e bem-estar. Se precisa de odontologia estética, clareamento de dentes, trações, croas ou pontes, Vomar Dental Center é o local certo para quem gosta de sorrir. Agora com especialista em gengivos, Doutora Maria J. de la Rose. Vomar Dental Center. Dr. Bennett e a sua equipa esperam por si. Contacte-os para uma consulta. Fale com a Glória. Mantenha-se fiel à tradição do Teixeiras Bakery, a mais tradicional padaria-pastelaria portuguesa dos Estados Unidos. Não se esqueça do pão caseiro, pão de Mafra e transmontano e regional, pão francês, a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas, o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém. Tome o seu pequeno almoço no Teixeiras Bakery, a tradição à sua mesa, na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey. Desde 1975, o Custom Bandag está a facilitar as necessidades de pneus aos seus clientes em New Jersey, Nova York e Connecticut. Ao longo dos anos expandimos para 15 localidades diferentes, oferecendo uma linha de pneus das marcas Bridgestone, Goodyear, Michelin e Continental, a preços competitivos. Especializados no processo Bandag de pneus recalchutados. Para encontrar uma das nossas localidades, consulte o website custombandag.com. Na Custom Bandag, we've got you covered. Ouçam esta. Vocês sabem a piada do... Agora que o Natal está de volta, quem é que sempre conta piadas secas aqui? E o mais importante, o que é que se bebe aqui? Licor Beirão! O Natal está de volta e é em grande com o Licor Beirão, o licor de Portugal. Bem-vindos à Linha Aberta, já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o som da televisão e falar apenas pelo telefone. Antes de irmos à primeira chamada, eu lembro que amanhã, dia 8 de dezembro, a partir das 7 da noite, poderá assistir através do Facebook ao tributo a Amália Rodrigues, que vai ser realizado no Newark Symphony Hall. Portanto, pode aceder ao Facebook quer do Newark Symphony Hall, ou então o Facebook do Consulado-Geral de Portugal em Newark, onde poderá fazer o streaming desta performance, com a ajuda de dois artistas luso-americanos, a Lilian Ribeiro e a Marina Carreira. Vão ser documentadas conversas com artistas portugueses, intérpretes do fado, autoridades municipais e residentes do Ironbound, que exploram o poderoso legado de Amália e o futuro do fado na comunidade portuguesa do bairro mais português dos Estados Unidos, o Ironbound. Por isso mesmo, amanhã, a partir das 7 da noite, não perca essa oportunidade de conhecer os meandros daquilo que foi também o grande legado da grande Amália Rodrigues no nosso bairro. Vamos então à primeira chamada da noite. Muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar. Boa noite, sou Maria Soares, sou da Flórida, Porto Rico. Olá, Dona Maria, como é que está a senhora? Tudo bem? Estou bem, muito chateada porque já tenho 2 meses que eu estou a chamar para Pancosto. O meu marido tem tia doente, quer ir a Portugal, quer fazer o passaporte e ainda eles não dão resposta nem nada. Eu peço muita desculpa, portanto a senhora enviou, ao que eu estou a entender, um e-mail para o Consulado Honorário... Minha amiga que mandou, eu não sei, eu fiz operação na vista, o meu marido não sabe ler e não posso ver, não sei trabalhar com e-mail, primeira coisa. Ok, mas a senhora, portanto, contactou alguém, seu nome contactou, ainda não... Já eu contactei vocês me deram o número. Correto. Já chamei. A minha amiga, eu dei o número de Miami para ele chamar para saber do e-mail. Então ela já mandou, eles não mandam resposta nem nada. Ok, mas deixe-me só clarificar. A senhora contactou também com o consulado de Miami?
É para lá que eu chamo, porque de Pancosto estou busy, ninguém atende. Ok, vamos fazer o seguinte. Eu vou ficar com a sua informação portanto, nós temos uma ótima relação também com a Cônsula Honorária de Miami para ver se podemos ajudá-la sem qualquer compromisso de alguma maneira. Está bem? Já deixei recado muitas vezes. Ainda hoje deixei 2 vezes. Eu peço muita desculpa em nome dos serviços consulares e vamos ver se podemos ajudá-la. Nós temos o seu número de telefone amanhã, somente a parte da tarde, porque eu vou estar um bocadinho ocupado de manhã, mas pela parte da tarde poderei ter alguma resposta para si, está bem? Ok, muito obrigado. Um ótimo dia e que tudo corra bem consigo e com o seu marido também, está bem? Muito obrigado. Portanto, são estas situações, muitas das vezes, e isto sem estar a defender ninguém, é a dificuldade de comunicação. Porquê? Porque se temos uma pessoa que não é, portanto, computer literate, que não tem muita proficiência no computador, depois pediu alguém, há um erro no e-mail, poderá acontecer isto, ou então há também uma falha de serviços consulares, mas iremos tentar fazer o melhor para ajudar este telespectador. Olá, muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar? Com Jorge. Boa noite, Ricky. Boa noite, Jorge. Eu estava a ver o programa, mas houve uma parte que eu não estava assim nem atento no início, por causa das viagens para Portugal. Ok. Eu vou viajar, portanto, de sábado a 8 dias e estou com uma dúvida. Portanto, o teste antigénio já não vale. É claro que sim. Ainda é válido. Portanto, para Portugal, eu vou clarificar uma vez mais. Para Portugal, nada alterou. Ou seja, okay. O senhor no site está, portanto, pode fazer o teste de antigénio até 48 horas antes ou o teste de PCR até 72 horas antes. Crianças com mais de 12 anos têm que fazer o teste. Com menos de 12 não têm que fazer o teste. Isto daqui dos Estados Unidos para Portugal. Exatamente. Quando regressa de Portugal para cá, tem que fazer um teste feito nas últimas 24 horas, aí é que é a alteração. Só para entrar nos Estados Unidos é que tem que ser portador de um teste realizado nas últimas 24 horas e crianças com mais de 2 anos têm que fazer o teste. Portanto, são essas alterações. Okay. Está bem? Essa era a minha dúvida. Então, porque eu, por exemplo, vou viajar no sábado e o voo é à 00:05 ou 00:10. Tem que fazer, portanto, eu recomendo que faça o teste, é à 00:05 de quê? De domingo ou de sábado? 00:05 já ia domingo. Porque ok, então, muita atenção. Tem que fazer o teste na sexta-feira ou o de antigénio no sábado de manhã, porque domingo já é outro dia. Pronto, então posso fazer o antigénio no sábado de manhã, sem qualquer problema, está bem? Pronto. Obrigado pela informação. Muito obrigado. E, portanto, eu volto a referir também que é muito, muito importante, como vimos, e desde já um agradecimento à produção, consultem o site das vossas linhas aéreas. Porquê? Porque hoje mesmo os Estados Unidos disseram que não recomendam viagens de americanos para Portugal. Portanto, tudo se mantém igual, mas vamos lá ver o que é que vai acontecer a seguir, se vai haver alguma alteração. Mantenham-se informados, não só aqui no Especial Informação, mas muito importante, acedendo também ao site da sua companhia aérea. Vamos à próxima chamada. Olá, muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Daqui fala Francisco Ribeiro. Eu estou a falar aqui de Rioban, de Massachusetts. Francisco Ribeiro, muito boa noite. Como é que está? Bem, obrigado. E o senhor? Está tudo bem, muito obrigado. Diga, por favor. Eu estou a telefonar por causa dos papéis de lá andar fora no ultramar. Eu fiz a aplicação, mandei-a para lá. Em junho, mandaram-me dizerem que iam mandar os papéis para o quartel militar ou qualquer coisa assim. E até hoje, que depois davam resposta, até hoje não me deram nada. Ok, deixe-me fazer-lhe uma pergunta muito rápida. O senhor fez alguns descontos em Portugal? Não. Não, só tem a reforma nos Estados Unidos, não é? Sim. Ok, o pagamento é efetuado ou foi efetuado em outubro. Agora, para quem não é reformado em Portugal,
os pagamentos estão a ser processados com 2, 3 meses de atraso. Porquê? Porque o governo, portanto, a Segurança Social em Portugal tem que contactar a Segurança Social aqui há um tempo para processamento dos pagamentos. Eu tive já 1 ou 2 casos de pessoas que aconteceu exatamente isso, conseguiram, portanto, chegar à fala com alguém e foi a explicação dada. Ainda não tive nenhuma confirmação de qualquer pagamento efetuado. Portanto, estamos em dezembro, poderá acontecer em janeiro. 2, 3 meses foi o tempo. Eu acredito que até ao final deste mês começarão a ser processados esse tipo de pagamentos e agradeço já aos nossos telespectadores que nos informem, que é para termos uma ideia também desse time frame, do tempo que demora para podermos informar convenientemente. Está bem? Mas não desespere, porque se recebeu uma carta é porque tudo foi feito corretamente e agora temos que esperar pelo pagamento. Eles ainda não me pediram o número para de onde há de mandar não vão pedir, está a perceber? Se você recebe a sua reforma, se recebe a sua reforma por transferência bancária, o Social Security aqui, ou a entidade que processa o seu pagamento, dará essa informação e virá junto. Se recebe por correio, virá junto por correio, está a perceber? Ou seja, será adicionado, portanto, ao seu pagamento. Ele vem direto para o banco. Lá, então, portanto, fique atento, se há alguma alteração, depois deverá ter aí uma linha que explica porque é que foi essa alteração, está bem? Ok, obrigado. Obrigadíssimo, um ótimo dia para si e felicidades. Igualmente e boas festas. Igualmente para si, muito obrigado. Bem, vamos agora a um breve espaço comercial. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Ok, estamos de volta e eu vou aproveitar, antes de irmos aos aniversários, para clarificar aqui. A Karina Luís diz no Facebook que se o senhor vai viajar, o check-in é na sexta e não no sábado, por isso vai fazer o teste no dia errado, isto é, se for para o Porto. Eu devo lembrar que fazendo o teste no sábado de manhã não é nada errado. Porquê? Porque tem que fazer o teste até 48 horas antes, se é o de antigênio, antes pelo contrário, é completamente correto. Agora, o que conta é o horário de voo e o dia do voo, não é o check-in. O voo é à 00:05, é domingo. Pode ter interferência no teste PCR. Portanto, vamos ser precisos e concisos, porque é muito importante. Vamos então aos aniversários. Nicole Pena, 26 aninhos de idade. Muitos parabéns, Nicole. Sofia Cutterling, 5 anos de idade, um sorriso bonito. Muitos parabéns. E é sempre bom vermos gente nova a festejar os aniversários. Nós sabemos que muitas vezes são os pais ou os namorados que colocam essa foto, mas cada vez que vemos mais juventude é sinal que mais e mais pessoas também veem este programa, por isso mesmo, ótimo. Eu volto a referir uma vez mais, muita atenção, nova regra, se viaja daqui e vai entrar em Portugal, testes até 3 dias antes se for PCR ou 2 dias se for de antigênio. Crianças com mais de 12 anos necessitam teste. Em sentido inverso, isto é, se viaja para os Estados Unidos, terá que realizar um teste 24 horas, ou seja, no dia anterior à sua viagem, e crianças com mais de 2 anos de idade devem fazer o teste. Portanto, uma grande diferença entre viajar para Portugal e viajar de Portugal para os Estados Unidos. Fica aqui a clarificação. Chegamos assim ao fim de mais um especial Informação. É sempre um prazer estar na sua companhia. Amanhã o meu querido colega e mentor Luís Pires estará aqui. Por isso mesmo, fique já de seguida com a telenovela Amor, Amor. Nós voltaremos amanhã. Até amanhã, se Deus quiser.
Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.